que a Masterclass chama Vozes Autênticas? Porque a nossa força, ela mora nas nossas potencialidades. E não existe poder maior do que a nossa autenticidade. Por quê? Na nossa autenticidade mora o que a gente é único. Quem é a gente? Quando pensam em você, pensam em quem? Quais são as habilidades que você tem que fazem com que você seja realmente uma pessoa lembrada e seja referência na sua área? Muitas vezes a gente tem essas habilidades, mas elas estão adormecidas. Muitas vezes a gente tem essas habilidades, mas a gente também não é generoso em reconhecer no que a gente realmente é bom. Então, façam também esse exercício. No que eu sou muito bom? No que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim com relação a essa minha habilidade, a essa minha capacidade? Porque quando a gente tem realmente noção das nossas potencialidades, fica mais fácil comunicar essas potencialidades para o mundo. Então, o exercício aqui dessa Masterclass é: vamos reconhecer as nossas forças, vamos ter as ferramentas para trabalhar essas forças, para ganhar autoridade e visibilidade. E aí, o tão sonhado posicionamento. Hoje em dia, com a questão das redes sociais, com a internet, o posicionamento não existe você viver simplesmente no offline. O offline e o online, eles andam juntos, eles têm que estar alinhados. Você não pode ser uma pessoa offline e uma pessoa online. Essa é uma única pessoa. Então, essas estratégias para vocês trabalharem e ganharem realmente visibilidade é essencial. E aí a ferramenta que a gente usa para cada vez mais se destacar e se tornar referência é a comunicação. São todas as estratégias de comunicação que a gente vai ver essa noite aqui. Oi, Alessandra. Oi, Ale. Ale é minha mentorada maravilhosa, arquiteta. Muito feliz de ter todos vocês aqui nessa noite. Ronaldo, um prazer enorme ter vocês todos aqui. Então, vamos lá. E se vocês forem tendo dúvidas, vão mandando aqui no chat no decorrer da Masterclass, combinado? Então, vamos para a próxima tela, que a gente vai falar justamente que tudo comunica na nossa vida. Tudo comunica de uma forma para o bem ou para o mal. A comunicação ela pode ser a nossa grande aliada ou a comunicação pode ser também a nossa grande vilã. Porque se ela não é estratégica, o que a gente faz com a nossa comunicação? A gente manda um ruído. A gente quer passar a melhor mensagem. Eu tenho certeza que quando a gente fala, quando a gente se posiciona tanto no mercado de trabalho quanto na nossa vida pessoal, a nossa intenção é sempre a melhor, mas nem sempre a gente é compreendido. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: quando eu falo, as pessoas me entendem ou eu preciso responder outras vezes? Eu preciso explicar tintim por tintim porque a minha mensagem não é clara. Eu preciso falar muito para que o outro me entenda. Tem ruído aí dessa comunicação. Se a pessoa não me compreende, faz outra coisa do que eu enviei de mensagem para ela, quem é o responsável? É sempre a gente. Então, a gente tem que ter esse carinho com a nossa comunicação para a gente não gerar o ruído. Hoje em dia, a gente manda muito áudio, né, no WhatsApp. As pessoas colocam vocês em duas vezes? Vocês colocam o outro em duas vezes? Então, se você precisa ouvir a mensagem no acelerado, então a sua mensagem está errada. Você não foi efetivo o suficiente. Você falou mais do que deveria. Então, a gente tem que fazer esse exercício de se ouvir, porque se a gente se ouve, a gente começa a perceber onde moram os nossos ruídos de comunicação. E para que a gente realmente faça essa comunicação mais intencional, é o que vai mudar o nosso jogo. Comunicação, ela tem que ser intencional. Quando eu entro numa reunião, quando eu vou conversar com o meu marido, quando eu vou conversar com uma amiga, eu tenho que ter um objetivo com relação à mensagem que eu vou passar. Nessa mensagem, o que eu quero passar com ela? Eu quero que aquela pessoa tenha certa atitude. Então, eu tenho que ser intencional, falar simplesmente o mais objetivo possível para que ela me entenda. Hoje em dia, muita gente no Instagram, muita gente gravando vídeo. Puxa, enviar áudio para mim não está sendo assertivo, minhas mensagens são longas. Então, a gente vai refazer essas mensagens longas, viu, Paty? A gente vai treinar para que a sua comunicação seja intencional. Como é que eu faço isso? No Instagram, quais são os vídeos que mais viralizam? Quais são os vídeos que mais prendem a atenção de vocês? São vídeos curtos.
Por quê? Qual é o principal ativo hoje das pessoas? É o tempo. Então eu tenho que ser o quê? Eu tenho que respeitar o tempo do outro. Se eu mando um áudio muito longo, como a Paty está falando aqui, se eu mando um áudio muito longo, eu falo para o outro o quê? Não, você tem tempo, ouve meu áudio aí que está explicadinho Uhum. por tintim. Você que faça o filtro. Tá certo? Você gosta de receber esse áudio longo ou você acelera a pessoa? Então, o mesmo comportamento que a gente tem, o outro também vai ter com a gente. Então, quando eu sou intencional, eu sou objetiva na minha mensagem, eu consigo muito mais resultados. Quando chega a minha mensagem para o outro já sabe, não, a Fabi vai lá direto ao assunto, deixa eu ver o que ela precisa agora. Entendeu? A visão que a pessoa tem da gente também muda. Por que que eu falo muito e gosto de pontuar que comunicação e posicionamento, eles andam juntos? Quanto melhor é a sua comunicação, mais bem visto você é no mercado de trabalho e nas suas relações. Então, faça dessa habilidade uma aliada. Olha para ela e fala assim: o que que eu posso potencializar na minha comunicação para que realmente as pessoas me vejam como referência, me vejam como uma pessoa agradável. E tudo isso vai depender da forma como a gente comunica. Comunicação vai muito além do que a gente fala. É a forma como a gente fala que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, vamos entender o que é posicionamento. O posicionamento é o seguinte: posicionamento é um espaço mental que você ocupa na mente da outra pessoa. Me fala uma coisa: quando as pessoas lembram de você, elas lembram de? Elas lembram da forma como você quer ser lembrado? Ou não? As pessoas lembram de você e falam assim: ah, por exemplo, eu quero ser lembrada pela comunicação. Então, eu faço todo um exercício diário, né, de posicionamento nas redes sociais, de posicionamento no meu trabalho, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, para que, quando as pessoas precisarem de algo relacionado à comunicação, elas lembrem de quem? Elas lembrem da Fabi. Então, eu quero que o meu posicionamento esteja alinhado com todas as informações que eu passo, com tudo que eu comunico, que é referente à comunicação estratégica. Agora, se eu começar muito a falar de maternidade, aí outro dia eu falo de treino, daí outro dia eu sou especialista em cachorro. Eu vou virar referência? Eu vou ocupar esse espaço mental na vida das pessoas com relação à comunicação? Não, eu não vou. Lógico que a rede social você tem que ter pinceladas da sua vida além daquilo que você faz melhor, mas são pinceladas. O seu posicionamento ele tem que ser estratégico para aqueles que querem ser referência, para aqueles que querem realmente ganhar visibilidade e cada vez mais autoridade. Quanto mais você é lembrado pelos seus potenciais, mais autoridade você gera. Então, que espaço mental você anda ocupando na cabeça das pessoas? Elas já lembram de você como uma referência? Então, façam essa pergunta. Esse é mais um exercício que eu deixo aqui para vocês. Porque a comunicação não é simplesmente o que a gente fala. A gente comunica de diversas formas. A gente comunica através dos nossos símbolos, a gente comunica através do nosso verbal, que é tudo aquilo que a gente fala, a gente comunica muito através do nosso gestual. Todos já devem ter ouvido a expressão que o nosso corpo fala. Eu costumo dizer que ele não só fala, o nosso corpo grita, e mais que isso, a gente se comunica também da forma textual. E aí é um repensar, porque com rede social, emoji, o textual veio perdendo muito espaço e às vezes as mensagens escritas, elas comprometem a sua autoridade. Se ela não é uma mensagem escrita de uma forma correta, com uma pontuação correta, às vezes uma vírgula, às vezes uma exclamação, faz toda a diferença num texto e pode comprometer também o seu posicionamento estratégico. Então, percebe quantos detalhes a gente tem que prestar atenção quando a gente fala em comunicação?
A gente tem que estar atento a todos esses detalhes do simbólico, do verbal, do gestual, do textual. O que seria o simbólico? O simbólico são todas as referências que eu levo para a minha comunicação. Então, eu quero ser uma autoridade no corporativo com relação a treinamentos de comunicação, com os meus mentorados, eu quero realmente passar essa questão de posicionamento estratégico. E chego aqui para fazer essa masterclass com vocês de short, stop. Vai passar autoridade? Não vai. Então, são os símbolos que eu adotei que não realmente estão comunicando a autoridade que eu quero ter. Então, percebe que a gente tem que ter um carinho extra aí com a nossa comunicação? E aí, o que não é posicionamento? Olha só, vamos olhar a moça de batom vermelho, cabelo preso, e eu quero muito que vocês participem no chat agora. Rabo de cavalo, batom e blazer, isso é posicionamento, sim ou não? Sim, com certeza. E eu vou dizer para vocês que não é posicionamento. Sim, mas depende do que quer passar com a mensagem. Rabo de cavalo, batom vermelho e blazer não é posicionamento. Sabe por quê? Porque isso foi uma figura, uma imagem que a internet criou, acho que de um ano para cá, que bombou essa imagem. O batom vermelho, o cabelo preso, dividido ao meio e o blazer. Vai lá, coloca esse combo que você vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Esse combo combina com você? Esse combo passa a sua essência? Passa a sua autenticidade? Lógico, um batom vermelho, um cabelo bem arrumado, um blazer, são elementos, são símbolos que passam credibilidade? Sim, mas não quer dizer que vai passar credibilidade e gerar autoridade para todas as pessoas. Posicionamento vai muito além disso. Posicionamento é você falar com a sua essência, com as suas potencialidades. Não basta criar um personagem, sabe por quê? A gente não sustenta o personagem por muito tempo. Então a gente pega ali referências da internet, o que agora realmente está bombando, quem está fazendo sucesso. Tem gente que anda de logomarca da cabeça aos pés. Isso é autoridade? Também não é autoridade. Quem quer ser um líder realmente, um líder estratégico, com uma comunicação que faz a diferença, que agrega na vida das pessoas, tem que ter conteúdo, tem que ter essência. Isso é posicionamento. Então, a autoridade não está no blazer, a autoridade não está no batom vermelho, não está em pegar um personagem e incorporar, porque você não vai sustentá-lo, e só falar de características do seu produto. Não tá. A gente vai entender o que é posicionamento. Eu não achei que harmonizou. Sim. Eu respondi rápido, Fabi, confundi elementos com posicionamento. Perfeito, sem problema. O que é posicionamento? Posicionamento é tudo que te torna único. Posicionamento é você ter uma opinião, posicionamento é assumir responsabilidade pelas suas atitudes, posicionamento é mostrar-se para o mundo, é construir memória. Lembra que eu falei? É ocupar esse espaço mental na vida das pessoas, é ser referência. Então, por exemplo, a Patrícia, ela trabalha com imóveis. Então, eu vou procurar um imóvel. Quem é referência para mim? Eu vou na Patrícia, eu lembro dela. A Alessandra, ela é arquiteta, eu vou reformar a minha casa ou uma amiga vai reformar a casa. Quem que eu vou lembrar? Da Alessandra. Isso é ser referência, isso é o que tem que ser trabalhado, é esse posicionamento, é ocupar esse espaço mental na vida das pessoas. Por exemplo, se eu trabalho no corporativo e eu sou uma pessoa estratégica, uma das minhas mentoradas, por exemplo, ela trabalha com a questão da diversidade. Ela não ocupava uma cadeira em diversidade, mas ela tinha um posicionamento estratégico no LinkedIn falando a respeito do tema. Quando surgiu uma vaga dentro da empresa dela, uma grande empresa aqui em São Paulo, quem foi lembrada? Ela. Por quê? Porque ela já tinha um posicionamento no LinkedIn a respeito daquele tema. Então, ela já tinha gerado autoridade. E quando surgiu a oportunidade, ela estava o quê? Preparada. Sorte? Não. O que é sorte? Sorte é preparo
com a oportunidade. Então, percebe por que que a gente tem que trabalhar o nosso posicionamento? Por que que a gente tem que estar sempre ali alimentando a nossa essência, para que a gente comunique de forma cada vez mais estratégica, para que as pessoas realmente lembrem da gente pelas nossas potencialidades? Paty, eu respondi rápido, tá. Eu não sou referência na minha profissão, eu acho. Mesmo assim, fazendo pouco, muitos ainda me buscam. Então, se eu melhorar a comunicação, com certeza, é isso, é ocupar espaço. Por exemplo, no campo imobiliário, tem a Sofia Martins. Ela construiu aquela autoridade. Hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores. Ela realmente é uma referência na área, no campo imobiliário. Se você observar a trajetória dela, toda a comunicação da Sofia é intencional. A Sofia Martins não faz uma comunicação que não seja intencional. As postagens dela são relacionadas ao mercado imobiliário. Ela agrega com referências do mercado imobiliário, não só no Brasil, como o mercado imobiliário internacional. Então, é isso. A Sofia era a diretora da empresa que eu estou hoje. Então, aí você deve conhecê-la. Então, quem é do mercado imobiliário, fica aí a referência da Sofia Martins, como ela trabalha o posicionamento, de que forma a gente pode ser estratégico. Ela veio do mercado financeiro, ela não trabalhava no mercado imobiliário, e aí ela construiu esse posicionamento numa outra área. Isso é possível fazer. Você pegar e trabalhar por muitos anos numa área, fazer uma transição de carreira e construir o seu posicionamento através de uma comunicação intencional. Então, eu quero que vocês sejam cada vez mais intencionais na mensagem. Não poste por postar. Qual é a intenção com aquela postagem? Onde eu quero chegar? Que dor eu resolvo do meu cliente? Que dor eu resolvo das pessoas que me seguem? Qual é a minha contribuição com aquela mensagem? Porque a gente nem vai falar de dancinha aqui, porque eu tenho certeza que quem me segue, quem se inscreveu na Masterclass, não se preocupa em fazer dancinha, em ganhar seguidor e like no Instagram. Está preocupado em ser grande, em ser líder. E é isso que eu quero, que vocês sejam líderes, que vocês sejam referência. Então, sai dessa bolha de ganhar like, de querer só comentário. Like e comentário não enche o bolso. Like e comentário não faz com que você já tenha autoridade. Tem aí influencers, tem aí milhares de TikTokers que ganham milhares, que têm milhares de seguidores, mas não são referência em nada. E é passageiro, né? Hoje ele acertou uma trend, hoje ele está em alta, mas e amanhã? Eu acredito que o profissional de sucesso, o líder realmente, ele quer ter uma trajetória de ganhos cada vez mais, e é a trajetória que conta. Não é só visar ali o topo da montanha. Eu não quero o topo da montanha, eu quero ir colhendo realmente os meus sucessos até chegar lá no topo da montanha. Eu vou mirar o topo da montanha, mas durante essa minha trajetória, eu já vou mostrando quanto eu posso acrescentar na vida do outro, quanto eu posso ser referência para aquela pessoa, para aquele mercado onde eu atuo. Mais um exercício que vocês vão fazer. Quem é você? Respondam para mim essas 3 questões. Como vocês são lembrados? Como vocês querem ser lembrados? E o que vocês fazem para que essa mensagem chegue de forma clara? O que eu quero que vocês respondam de verdade? Quem é você? Quem é você é assim, ó. Eu vou responder, Fabiana. Quem eu sou? Eu sou uma apaixonada por comunicação, que acredito que é através da nossa autenticidade que a gente se posiciona para o mundo. Respondam, quem é você? Eu sou o Ademar. É isso, Ademar? Então é sobre isso. A gente tem que fazer esse exercício, porque comunicação é muito mais do que a gente falar. Comunicação é um exercício de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei de que forma eu quero acrescentar na vida das pessoas, mais eu me destaco, mais eu consigo passar minha mensagem. Então, quem somos, o que queremos e como eu quero ser lembrado. Agora tá claro aí? Ficou bom para vocês? Aí, Ale, sou uma apaixonada por arquitetura, tenho ferramentas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perfeito, maravilhosa. Uma mentorada minha, né, gente? Por favor, aplausos para Alessandra Mello.
Eu sou um corretor de imóveis, vendedor apaixonado por pessoas. Ótimo também. E é isso, ser apaixonado por pessoas faz toda a diferença. Steve Jobs, que foi referência, né, por muito tempo, e a Apple ainda é essa referência de marca. A gente não compra simplesmente um iPhone. O que que a gente compra? A gente compra um estilo de vida, a gente compra tudo que vem agregado com relação ao posicionamento que a Apple tem. E Steve Jobs falava muito sobre isso, da paixão. Quando ele fazia as apresentações, né, das novas tecnologias que a Apple lançava, ele falava com paixão. Se você não é apaixonado por aquilo que você faz, vamos fazer transição de carreira. Eu vou contar minha história. Eu saí da TV depois de 25 anos porque eu não me sentia mais apaixonada por aquilo que eu estava fazendo. Eu não tinha mais a mesma motivação que me levou a ser repórter de TV. Então eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não posso ir sem estar com vontade de ir para a TV todos os dias. Eu devo fazer alguma coisa melhor e que eu seja mais apaixonada nesse momento. E eu sabia que a minha maior potencialidade estava em treinar as pessoas, estava em despertar no outro o poder de comunicação, porque era um trabalho que eu fazia paralelo. E ele estava me dando muito mais prazer do que estar todos os dias na TV. Quando eu fui pedir demissão para o meu diretor, ele falou assim: você é louca? Vai viver longe da TV? Não, você não vai aguentar. E eu vou dizer para você, eu falei para ele assim: não, eu vou aguentar, eu tenho certeza que eu vou aguentar. Mas se eu não conseguir, você me contrata de novo. O que é isso? Eu gerei uma autoridade. Eu sabia que eu era muito boa na reportagem, e eu era mesmo, mas porque eu batalhei, eu galguei cada pedacinho da onde eu fui. De cada lugar do mundo onde eu fui, eu sempre ia com o propósito de fazer a melhor reportagem, de extrair do outro a melhor história. E foi assim que eu construí a minha história na reportagem. Mas daí eu não estava mais feliz, porque não me desafiava. E aquilo que não te desafia vai te deixando também ali na nossa zona de conforto. E a gente tem a escolha de ficar na zona de conforto, né, que é quentinha, que a gente pode ficar ali, tem aquele nosso saláriozinho ali, né? Eu tenho gêmeos, eu também não posso arriscar tanto assim, eu pensava. Por muito tempo, foi a minha trava, foi o meu limitador. Falava, nossa, eu tenho conta para pagar. Mas eu comecei a olhar que eu podia mais. E é isso que eu quero que vocês olhem para vocês. Todo mundo pode mais. Todo mundo pode mais a partir do momento que a gente olha para as nossas potencialidades, que a gente começa a falar para o mundo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que a gente pode ser referência e que a gente pode acrescentar na vida do outro. Na reportagem, eu chegava com o meu crachá, né, da Record, da Rede TV, da Bandeirantes, e o que acontecia? Todo mundo abria as portas para mim. Eu fui para outro lado, eu fui empreender. Aí eu tinha que bater na porta dos outros, me apresentar, falar das minhas potencialidades, de que forma eu podia ajudar. E aí eu fui fazendo essa descoberta de um novo posicionamento, com estratégias de comunicação que eu adquiri ao longo da minha vida. E foi aí que nasceu a minha metodologia, porque eu sabia qual era a minha potencialidade, que era despertar no outro, para ele falar a própria história, para ele ter voz. Eu sabia que ali era a minha potencialidade, mas aí eu fui estudar neurolinguística para entender por que que a gente tem tanta trava, por que que aquela vozinha, né, da autocrítica, ela caminha muitas vezes lado a lado com a gente, para que realmente eu tivesse uma metodologia que fizesse com que todas as pessoas consigam fazer a comunicação a grande aliada. Vamos lá, Ademar. Hoje trabalho e sei que sou uma referência para os meus colegas. Eu conheço sua trajetória, sei o quanto você é empenhada. Trabalhamos juntos. Muito legal, Ademar. Você é um querido. Obrigada pelo carinho. E é sobre isso, né? A gente trabalhar e fazer, deixar a nossa marca. Eu acho muito importante isso. A gente tem que trabalhar todos os dias acreditando que a gente vai deixar um pouquinho da nossa essência por onde a gente passa. E a gente leva também muito da essência das pessoas que vão compondo com a nossa história. Eu falo que eu tenho um arsenal de histórias para contar, que foi o que a reportagem me deu de melhor. Outro dia eu estava fazendo uma conta por baixo, assim, eu já devo ter feito mais de 12 mil entrevistas, então mais de 12 mil pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória. Então, quão rico é isso, né? Qual profissão te dá esse arsenal de histórias? Então, a gente também tem que olhar para o nosso passado, pegar as nossas potencialidades e aí
colocar foco onde a gente quer chegar. Por isso que eu falo, mira no topo da montanha, mas vai sendo grato e principalmente generoso com você, com todas as conquistas até chegar lá no topo da montanha. Te ouvindo, acho que esta masterclass está sendo muito mais válida, profunda, para eu repensar sobre o que estou fazendo hoje. Realmente é um grande entrave. Talvez eu precise mudar o foco do meu trabalho e não só o posicionamento. É isso, Paty, é olhar para a gente. Quando a gente olha para a gente com o propósito de descobrir onde moram as nossas potencialidades, com o propósito de descobrir qual o legado que eu quero deixar, qual a diferença que eu quero fazer, a gente se posiciona. Fica mais fácil a gente se posicionar, porque mora na nossa essência. E é dentro da nossa essência que a gente vai comunicar melhor. Quando a gente fizer o olho no olho, a gente vai passar a verdade. E é sobre passar a verdade e a gente trabalhar as nossas travas. Eu não sei se todos vocês já assistiram esse filme, que é O Discurso do Rei. Quem não assistiu, ele é uma aula de oratória e é uma aula para a gente encarar as nossas travas. Ele conta a história, né, do rei George, que não seria o rei da Inglaterra, mas por conta do irmão ter casado com uma mulher divorciada, ele teve que assumir o reinado. Só que ele era gago, nunca tinha sido preparado para ser rei e falar em público, então, era um drama. O que ele foi fazer? Ele foi treinar a comunicação dele e usar as potencialidades. Ele era uma pessoa muito carismática, muito generosa, e foi através disso que ele foi treinando a comunicação, descobrindo a potência dele para gerar conexão com o público, com todo o reinado, com os súditos dele, que não acreditavam nele a princípio. E depois ele se tornou uma referência, se tornou um líder. Todo mundo pode se tornar um líder. Desde que a gente se prepare, a gente chega ali na liderança, a gente chega ali no topo da montanha, mas a gente precisa reconhecer onde moram as nossas deficiências. Eu coloquei no grupo, o Léo divulgou várias vezes a mandala para vocês. A gente não conseguiu entregar ainda todas as mandalas, mas todo mundo que participar dessa masterclass vai ter a mandala do posicionamento e da comunicação, porque na mandala vai, de forma estratégica, onde moram as suas forças e o que você precisa dar um olhar com mais carinho para poder realmente potencializar e aí tornar o seu posicionamento ainda mais estratégico. Então, é sobre isso. A gente faz esse trabalho de autoconhecimento. O primeiro passo para ter uma comunicação que é intencional é a gente reconhecer onde moram as nossas forças. Quando eu reconheço onde moram as nossas forças, e a gente tem muitas forças, todo mundo tem. Quando a gente faz esse trabalho de reconhecimento das nossas forças, a gente pega essas ferramentas de comunicação, que é a questão da persuasão, a questão da linguagem corporal, a questão da gente eliminar os vícios de linguagem. A gente trabalha todas as estratégias de comunicação e a gente chega aonde? Nesse posicionamento que gera autoridade e visibilidade. É isso mesmo, é um filme do enredo da Segunda Guerra que na época, né, o príncipe George não estava preparado para ser o rei e, por conta das circunstâncias, ele precisou assumir aí o posto de rei. E a questão da oratória era o que pegava muito para ele, porque, além da questão da gagueira, ele nunca tinha sido preparado. E aí ele passou a fazer aulas com um coach de comunicação, que nem assim chamava na época, que tinha métodos realmente que hoje iam deixar todo mundo de cabelo em pé, mas fizeram com que ele reconhecesse onde moravam as potencialidades dele, gerasse identificação com os súditos e se tornasse uma referência no reinado. E como é que a gente faz isso hoje, né? Mesmo não sendo rei, a gente faz isso também com as nossas mensagens? Faz, desde que a gente entenda qual é o princípio da comunicação. Tudo que a gente fala tem um emissor e tem um receptor. Então, eu estou falando aqui com vocês. Se vocês não estiverem me entendendo, vocês me digam aqui se vocês estão compreendendo toda a mensagem, porque se vocês não estiverem compreendendo, só existe um culpado. E essa culpada se chama Fabiana Teixeira. Porque se eu não deixo claro para vocês qual é a minha intenção com essa mensagem, o que eu quero realmente que vocês sintam principalmente com a mensagem que eu estou passando,
eu sou a culpada. Então, tem o emissor, o receptor, e aí nesse meio acontecem os ruídos. Por falta de clareza, por falar demais, muitas vezes até pela escolha do canal errado para gerar essa comunicação. Então, tem comunicações que seriam melhor através de um e-mail e a gente tenta mandar um áudio do WhatsApp, não fica claro, gera ruído. Então, a mensagem saiu do emissor, chegou no receptor já com ruído, e aí ela também não foi eficiente. Então, são vários detalhes da comunicação para que ela realmente seja intencional e, principalmente, ela gere resultado, que é o que todos nós queremos. E o que é comunicação? Quando você pensa em comunicação, o que você pensa que é? Que é só o que a gente fala? Vou falar para vocês que o que a gente fala é só 7% da nossa comunicação. E nesse 7% da nossa comunicação, a gente coloca nesse pacotinho todo o nosso conhecimento técnico, todo aquele potencial que a gente adquiriu ao longo da vida, tudo que a gente estudou, todos os nossos certificados, todo o nosso conhecimento técnico está no nosso verbal, nesse 7%. 38% da nossa comunicação vai vir do nosso vocal, da forma como eu falo, da minha entonação de voz, do ritmo que eu dou para minha fala, das pausas que eu falo. Muitas vezes as pessoas não gostam da pausa, do silêncio, mas ele também comunica. E o que é essa entonação? Eu falo que comunicação é um balé. Então, eu tenho que fazer com que vocês tenham vontade de me ouvir. Se eu falasse, então, já que na Masterclass a gente vai falar de comunicação e posicionamento, vocês já não estariam nem aqui mais, já teriam ido embora, porque é aquela fala monótona, que não prende a atenção. Então, tem que fazer essa variação. Uma hora a gente sobe, uma hora a gente desce, uma hora a gente faz a pausa, para que a pessoa capte a mensagem de uma forma mais estratégica. Dá aqueles segundos para ela absorver o que você falou. Tudo isso é técnica de comunicação. E 55% da nossa comunicação, ela vem do gestual. A gente falou, né, que o corpo fala, o corpo grita. Então, aqui, hoje em dia, no online, chocada com essas porcentagens, faz todo sentido. Então, por isso que é o todo, né? Tudo comunica. Quando eu estou fazendo uma reunião online, eu sou uma pessoa totalmente gestual, expressiva, tudo vai me comunicar de uma maneira, mas eu tenho que ter um certo cuidado, porque se eu falo muito com as mãos no online, olha aqui, ó como a minha mão grita para vocês, porque ela ganha uma proporção maior. Então, os gestos têm que ser mais contidos. Por isso que muita gente fala que a conexão, né, fazer um olho no online é mais difícil do que no presencial. E como é que eu faço essa conexão quando eu faço reuniões online? Eu tenho os gestos um pouco mais contidos para que a mão não chame mais atenção do que a minha mensagem. Eu olho para a luzinha aqui da câmera para fazer um olho no olho com a pessoa que está do outro lado, como se a pessoa estivesse ali na minha frente. O mesmo na hora de gravar um vídeo. Olha para a câmera. Imagina naquela câmera a pessoa com quem você está falando. Ah, vou falar para muita gente, vou gravar um stories, vou gravar um vídeo para o Instagram, LinkedIn, o que for. Olha para a lente da câmera, gera conexão com as pessoas. As pessoas gostam do olho no olho. Quando pequeno, o pai e a mãe não ensinam para a gente, olha no olho na hora de falar. É isso que passa credibilidade. E essa regra não mudou. Então, a gente tem que fazer uso de todas essas variáveis da comunicação, desse conjunto, para que a nossa mensagem seja muito mais efetiva. E se não bastasse a gente se preocupar com esse conjunto que é a comunicação, que é principalmente o gestual, a entonação de voz e o verbal, a gente tem que pensar que comunicação tem uma máxima, e essa eu quero que vocês nunca mais esqueçam. Comunicação não é sobre a gente. Comunicação é sempre sobre o outro. O que eu quero passar de mensagem para o outro? Eu me preocupo com o outro, eu gero valor para o outro. Se eu não gerar valor para o outro, eu estou jogando minhas palavras ao vento, porque não vou gerar conexão. As pessoas se interessam por aquilo que interessa a elas. O ser humano, ele é egoísta, o ser humano é preocupado com ele. Vocês podem falar que o contrário, que não, que todo mundo é generoso, que todo mundo é bonzinho. Não, eu vou em busca de algo que eu preciso. Eu vou em busca de uma informação
que vai poder resolver minha vida. Eu vou em busca de um produto que eu estou necessitando naquela hora, ou que me chama atenção, ou que me seduz, eu, sempre o outro. Então, é isso. Eu quero ser intencional, eu quero ter resultado na minha conversa, na minha negociação, coloco o outro no foco. Foca no outro, no que você pode acrescentar para ele. E existem dois níveis de influência. As pessoas te seguem pelo que você fez ou faz por elas. Ou então, as pessoas te seguem por quem você é, a referência que você é. Por quê? Você já é uma referência e você vai inspirá-las, você vai ensiná-las algo. Então, isso é muito bom a gente ter sempre em mente, esses dois níveis de influência. Se eu vou me preocupar com o outro, o que eu estou fazendo ou já fiz para que ele continue me tendo como referência? Ou o que eu faço que faz com que aquela pessoa se inspire em mim? Quando a gente tem claro isso na nossa vida, o nosso discurso, o nosso conteúdo, a forma da gente se posicionar e de a gente se comportar com relação às pessoas, fica muito mais fluida, porque a gente tira esse peso que não está na gente, ajuda até naquela vozinha da autocrítica, que a gente tem um julgamento enorme com relação a gente já coloca um pouquinho no outro, porque, né? Eu estou falando para o outro, eu estou fazendo para o outro. E aí você pensa que você pode ser generoso. Eu estou entregando. Quantas pessoas querem esse conhecimento que você tem, que você pode dividir, que você pode acrescentar na vida delas, e você está aí egoísta guardando para você, por medo de aparecer, por medo do julgamento? Quem aqui guarda conhecimento, não expõe para o mundo, porque acha que vai ser criticado, porque acha que vai ser julgado, ou porque tem uma autocrítica grande? Eu tenho certeza que muitas pessoas. Todo mundo passa por isso. Eu contei para vocês da minha transição de carreira, quando eu comecei a fazer vídeo na internet, muito repórter que hoje não faz nada, me segue, me manda mensagem: ai, Fabi, como é que é essa vida aí do corporativo? Ah, como é que é essa vida aí da internet? Me dá umas dicas. Mas muito repórter, nossa, tá gravando vídeo para rede social, que ridícula. Todo mundo passa por julgamento. Eu estou feliz? Eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou dando o meu melhor? Eu vou me preocupar com quem não está fazendo? Eu vou me preocupar com quem está ali só julgando? Porque ficar na plateia é gostoso, é confortável, é zona de conforto. Vai para a arena, assume o papel de realmente de lutar por aquilo que você quer. Quem tem coragem? E coragem não é ausência de medo. Coragem, sabe o que é coragem? Coragem é você abraçar sua vulnerabilidade, saber onde moram as suas fraquezas, mas encarar suas fraquezas. Por quê? Você acredita em algo maior, você acredita no seu propósito, você acredita no seu potencial. Sabe aquelas forças que eu falei que a gente tem que reconhecer? Quando a gente acredita nisso, a trajetória fica mais leve, nunca mais fácil. É isso aí, Ale. Mas você está brilhando. Acredita, abraça a vulnerabilidade e vai. Para o próximo, Léo. E por que que a nossa comunicação ela tem que ser intencional para a gente atingir o outro, para a gente entregar o melhor para o outro? Porque quando a gente tem ali a expectativa de que o que eu estou falando, nossa, eu vou fazer uma masterclass e o que eu vou falar, eu vou bombar na internet. É isso que eu quero? Não, isso é expectativa. Eu nem quero isso. Eu não quero ser influencer. Eu quero fazer com que as pessoas se comuniquem de uma forma melhor, tenham um posicionamento estratégico e dessa forma elas tenham voz, se tornem líderes da própria história. Esse é o trabalho que eu posso contribuir na vida das pessoas. É o que eu acredito. Silvia, a mais pura verdade. Estou fazendo transição de carreira também na área de comunicação, saí da televisão e estou me dedicando aos meus projetos na área de comunicação. E muita gente me julga e pergunta: quando você vai voltar para a TV? Pergunta básica.
Parece que só sabemos fazer isso, ser repórter, e nada mais é comunicação além, mas a comunicação vai além. Comunicação vai muito além, até porque hoje em dia todo mundo, né, Silvia, se sente um pouco repórter e tem esse privilégio. As redes sociais fizeram isso, está todo mundo ali documentando, relatando o que está acontecendo. Hoje, os principais flagrantes não são feitos mais pelos jornalistas, pelos repórteres. Os principais flagrantes são feitos com o celular. Perfeito, Nereide. Quem não é visto não é lembrado. A Nereide também foi minha mentorada e tá bombando direto da Paraíba. Siga a Nereide. E o que é importante a gente ser intencional na nossa comunicação, Silvia, voltando aí a essa questão que comunicação vai muito além, porque hoje em dia a comunicação ela está aqui na internet, nas redes sociais, que é uma forma que todo mundo vai precisar se comunicar. O próprio Bill Gates diz: se o seu negócio não está na internet, você não tem um negócio. Então, quem ainda não se posicionou, se posicione, porque você já perdeu tempo, você já perdeu espaço, mas você pode ainda, né? Porque nunca é tarde, se posicionar, ser estratégico, ser intencional na sua comunicação e pegar ali a sua fatia do bolo, porque tem bolo para todo mundo. Então, a gente tem que mudar a nossa expectativa. Porque se a gente gera muita expectativa, do que eu quero, onde eu quero, não é a expectativa que a gente tem que ter em mente. Quando a gente é intencional, a gente mira no resultado. Então, eu não vou na expectativa de fechar aquele acordo naquela negociação na empresa. Não, eu vou mirando no resultado. O que eu quero depois daquela reunião? Eu quero que eles façam um treinamento para o time deles de diretores. Esse é o resultado que eu quero. Porque senão eu vou viver na expectativa. Mandei a proposta. Então vou ficar aqui esperando por eles. Não, eu tenho que sair com uma resposta, com um resultado. Para o bem ou para o mal. Sabe qual é a diferença entre resultado e expectativa? Quando eu sei qual o resultado que eu quero, todo o potencial, toda a negociação, a conversa está na minha mão. Eu direciono para o resultado. Quando eu miro na expectativa, o resultado está na mão do outro. Eu espero pela decisão do outro. Aí fica a pergunta: o que vocês querem? Decidir por vocês ou deixar sempre a decisão da sua vida na mão do outro? E é essa questão da liderança, né? Um líder, ele decide, ele gera resultado. Quem não é líder da própria história, quem não é líder da própria vida, vive na expectativa, vive esperando a tal da oportunidade. Matemática do sucesso. Alguém já ouviu falar em matemática do sucesso? Comunicação, matemática? Como assim, Fabi? A matemática do sucesso, ela é simples e eu quero que vocês aprendam e nunca mais esqueçam. Só 15% do nosso conhecimento técnico nos leva ao sucesso. 85% vem do nosso networking, da forma como a gente se relaciona e das conexões que a gente faz na vida. E aí, qual que é a habilidade que a gente precisa para gerar networking, relacionamento e conexão? Comunicação, posicionamento. Então, eu digo que, para quem quer ter sucesso, um líder de sucesso é um bom comunicador. Grandes líderes são grandes comunicadores. Então, se você quer ter sucesso na vida, invista em comunicação. Comece a olhar a comunicação com carinho, como aquela forma que vai fazer a diferença nas suas estratégias. Então, vai falar do seu produto, vai falar do seu serviço, fale com estratégia, demonstre com estratégia, seja intencional na sua comunicação. Senão, a gente vive naquela máxima do muito potencial, conhecimento técnico, muito potencial, pouco resultado. Quem tem muito potencial e pouco resultado? Quem acredita que mais um certificado, mais uma pós-graduação, mais uma certificação vai garantir o meu sucesso. São ótimos. Eu sou a louca do curso, eu sou a louca da especialização. Eu faço muitos cursos para agregar no meu conhecimento. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa sede de saber. A gente está vivendo aí esse momento da inteligência artificial e a gente tem que acompanhar a velocidade desse momento tão disruptivo. Então, tem que aprender cada vez mais. Mas muita coisa a máquina vai fazer pela gente. Hoje em dia, ela já está ali resolvendo várias questões que antes eram inimagináveis. Mas isso aqui, ó, olho no olho, a forma como a gente comunica,
Isso ela não faz. As relações humanas, ela não faz. A troca, o olho no olho, a confiança, a máquina não faz pela gente. Então, invista nessa potencialidade, na sua força. Muitos de vocês devem conhecer esse senhor, Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, já com mais de 90 anos. E ele tem muitas certificações. Não dá nem para falar o quanto de potencial ele tem, né? Um dos maiores investidores do mundo, um dos homens mais ricos do mundo. E no escritório de Warren Buffett, ele que tem MBA, graduações em Harvard, em Columbia, em Stanford. Sabe qual é o único certificado que fica na parede do escritório de Warren Buffett? É um certificado de um curso de oratória, porque ele acredita nessa questão, que a boa capacidade de falar em público aumenta o seu valor em capital humano em mais de 50%. Então, não sou eu, Fabiana, que estou dizendo, apesar de a minha vida inteira eu sempre falei isso, eu colocava o microfone, eu ia gravar uma entrevista, a pessoa falava, vai, Fabi, eu te conto tudo, você fala. E eu sempre acreditei que ninguém é melhor que você para contar a sua história. Ninguém é melhor que você para falar daquilo que você vende, do seu produto, do seu serviço. Eu vou falar, vou dar o meu melhor na hora de contar do seu produto, do seu serviço. Aqui, algumas pessoas que estão aqui que eu já conheço, eu vou poder divulgar essas pessoas com o maior carinho e falar na essência o que cada um faz de melhor. Mas a mesma paixão que você tem pelo seu produto, que você tem pelas suas competências, ninguém vai ter. Uma pessoa pode me indicar, olha, a Fabi é ótima, fiz treinamento de comunicação com ela é ótima, mas a mesma paixão que eu falo de comunicação, a mesma paixão que eu falo como eu posso transformar a sua vida, ninguém vai falar. E é nessa essência que mora a nossa potencialidade. É aí, quando a gente deixa o medo de lado e coloca realmente, a gente se coloca ali na arena, se expõe, deixa o medo do julgamento, deixa aquela vozinha da autocrítica, a gente abaixa o volume da autocrítica, a gente não vai acabar com ela. Se alguma pessoa falar para você que você perde o medo de falar em público, desconfie, porque a gente não perde o medo de falar em público. Até porque medo não é um sentimento ruim. O medo é o limitador de até onde eu posso ir. A gente está vivendo aí, foi o campeão de bilheteria, o filme Divertidamente 2, que traz muito essa questão das nossas emoções, do medo, da ansiedade. São emoções que toda vez que a gente vai falar em público, elas se misturam. E aí a gente tem que reconhecer as emoções, mas dar o lugar para cada uma delas. As emoções fazem parte. A gente fica ansioso. Outro dia eu fui fazer uma palestra para mais de 300 pessoas. O meu coração acelera, a boca às vezes seca. Às vezes, quando eu fazia entrada ao vivo, eu cobri o impeachment da Dilma direto de Brasília, era muita responsabilidade falar ao vivo de um momento histórico. O que eu fazia? Respirava, repassava todas as informações que tinha para poder passar a mensagem da forma mais segura preciso. Mas perde o medo? Então não caiam nessa, a gente nunca vai perder o medo. O medo faz parte, porque ele faz parte da nossa vida, mas a gente aprende a lidar com ele e com as melhores estratégias a gente constrói aí o nosso posicionamento e demonstra também que a gente é humano. É isso que vai fazer a diferença agora aí com a inteligência artificial. São as nossas emoções que vão fazer a diferença nessas relações. Fabi, estou assistindo e adorando. Estou aqui com a minha esposa Fabiana. Vínhamos na estrada voltando do interior de São Paulo te ouvindo. Já estamos em casa e gostaria de dizer que eu quero ser reconhecido como um dos melhores corretores especializados nos jardins. Um abraço, Fábio e Fabiana. Muito bom, Fábio. Olha, eu acredito, essa sua vontade já é a metade do caminho para você realmente se tornar essa referência como corretor de imóveis. Porque a gente querer, né, ser lembrado, a gente quer saber onde moram as nossas potencialidades e correr atrás para essa transformação acontecer, a gente já sai um caminho grande,
porque a gente não está preso ali nas nossas travas. A gente vai arriscar, arrisca. Um dia a gente erra, no outro dia a gente melhora, no outro dia a gente aprende um pouco mais. E aí, quando a gente vai ver, todos aqueles medos que a gente tinha ali atrás, que não nos deixavam seguir, que não nos impulsionavam, eles ficaram para trás, porque a gente aprende a lidar com outros medos, com outras questões, e aí vão nos desafiando. E a vida é isso. Se ela não tiver um desafio, ela não tem evolução. Então, a gente vê as pessoas que são do esporte. O que eles estão sempre em busca? De um desafio maior. Por que a gente não faz isso na nossa vida também? Por que a gente aceita, né? A gente deixa a nossa sorte na mão do outro. A gente não pode fazer isso nunca, deixar a nossa sorte para que outro decida. A gente tem que pegar a rédea da nossa vida. E quando a gente pega a rédea da nossa vida através das nossas potencialidades, a gente se posiciona para o mundo. Terceirizamos a nossa vida nas mãos dos outros, é isso mesmo. Então a gente vai parar de terceirizar a nossa vida, terceirizar o nosso sucesso, principalmente, a nossa liderança de vida, a nossa liderança da história. Eu vou dar agora 5 técnicas que são matadoras. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em rapport. O que é rapport? Rapport vem do francês, que quer dizer conexão. Então, como é que eu gero conexão com o outro? Porque comunicação é esse pacote tão lindo, né? Essa habilidade que tão incrível, que nos ajuda, que nos direciona. Mas é fácil? Não, não é fácil, mas é treino, é técnica, né? Tem muito da nossa essência que a gente tem que colocar em jogo aí, mas também tem muita técnica. Então, os melhores comunicadores, eu dei o exemplo aí do Warren Buffett, ele treinou para gerar conexão com tanta gente. No mundo dos negócios, o que vale a pena? O que faz a diferença? O que traz a oportunidade? A conexão. E o rapport é essa conexão que vocês vão aprender a fazer. Sempre fale o nome das pessoas. Vai chegar num lugar, tenta descobrir antes. Faz uma pesquisa, se prepara. Por que preparo é tão fundamental? Porque se eu me preparo, eu já chego ali reconhecendo o terreno. Reconhecer o terreno da minha audiência é fundamental, porque quando você chama o outro pelo nome, ele se sente especial e todo mundo quer se sentir único. Todo mundo quer se sentir prestigiado. E chamar pelo nome é o que te torna único em cada local que você vai. É o seu nome. Você quer ser um número? Ou você quer ser a Fabiana, a Patrícia, a Alessandra ou o Fábio? A gente quer ter esse sentimento de que a gente é especial. Isso que acolhe. Então, o primeiro passo, chame a pessoa pelo nome. Faça o olho no olho. A nossa mãe ensinou. Por que a gente vai perdendo isso, né? Nessa questão da rapidez, pega dali, fala ali, sai andando e não gerou conexão com o outro. Olho no olho. Teve um estudo nos Estados Unidos que é muito interessante. Uma empresa de vendas estava perdendo muito as vendas e aí o chefe chamou todos para uma reunião, para um treinamento. E falou o seguinte: não, vou fazer uma pesquisa a partir de agora, porque parece que as pessoas que têm os olhos castanhos, elas estão comprando mais do que as pessoas de olhos azuis. Então, quando vocês forem para as vendas, vocês podem observar e na volta me falar quem é que comprou de vocês, se essa pessoa tinha olho claro ou se essa pessoa tinha olho castanho. Eles acharam estranho, mas adotaram essa máxima de cada venda que eles faziam, eles anotavam lá qual era o olho. Isso interessava? Isso fazia diferença na venda? Não, mas as vendas cresceram mais de 25%. O que o treinador queria para eles? Que na hora da venda eles estivessem prestando atenção onde? No olho da pessoa, fazendo o olho no olho. Então, como eles tinham que perceber qual era a cor do olho, com certeza eles iam fazer esse contato visual que gera a conexão. Gerando a conexão, melhora a performance da venda. Além do olho no olho, sorriso. Todo mundo já deve ter ouvido falar que sorriso abre portas, o sorriso. Imagina se eu chego aqui toda, né, com a cara fechada para vocês. Ah, vamos fazer essa masterclass aqui, vamos lá. O que eu vou entregar para vocês hoje? Seria agradável? Não, não seria agradável, também não seria nem eu, porque uma das minhas marcas sempre foi o sorriso e muitas portas ele sempre me abriu. Então, faça uso do sorriso. Não precisa ser um sorriso escancarado, uma gargalhada, não, mas
O sorriso acolhe, o sorriso abraça. Quem nunca chega num lugar quando você é recebido por um sorriso, você tem uma outra sensação, você tem uma outra impressão. Então é nesse pacote, olho no olho, sorriso, chama pelo nome, tudo isso, verdade, seu sorriso sempre foi uma marca. E é muito sobre isso. O que que eu quero? Eu quero acolher o outro, eu quero que o outro se aproxime de mim, que se sinta realmente prestigiado por eu poder fazer essa troca com ele. E o mesmo, né? Eu quero receber esse feedback também das outras pessoas. E nunca, essa aqui é importante a gente prestar atenção se a gente faz ou não faz. Eu sou uma pessoa cheia de histórias e eu já fiz isso. Eu já caí nesse erro. Supere a história do outro. O outro vem e conta: Nossa, Fabi, você não sabe. Eu vou essas férias de julho, vou levar os meus filhos para a Disney. A pessoa está super empolgada. Aí eu vejo e falo, ai, realmente, a Disney é demais, eu já fui para lá não sei quantas vezes, não sei o que, não sei o que lá. É o momento meu ou o momento dele? Eu estou superando a história dele. Ele está na expectativa de ir. Ele está naquela vontade de levar os filhos para conhecer o Mickey, ter aquele momento de encantamento. E eu vou falar da minha história? Não, eu vou falar, nossa, que demais, realmente a Disney é incrível, vai ser incrível para os seus filhos, eles vão adorar. Não supere a história do outro. Você quebra a conexão. Quando você fala mais de você e não permite que o outro viva o momento dele, você quebra a conexão com as pessoas. Então, nunca mais esqueçam isso. Não supere a história do outro se o seu objetivo é gerar conexão. E preste atenção ao estado emocional do outro. Doutora Mônica está aqui, viu, Léo? Doutora Mônica está aqui. Ronaldo, sorriso abre portas da alma da pessoa com quem falamos, verdade. Sorriso eu falo muito isso, assim. E ele tem que ser na sua essência, viu, Ronaldo? Esse sorriso tem que ser da sua verdade, porque também sorriso falso ninguém quer, certo? E preste atenção ao estado emocional do outro. O que que é o estado emocional? Se eu chego para uma empatia, é outra coisa que a IA não vai nos superar nunca. E o estado emocional tem muito a ver com a empatia, viu, Ale? Porque o estado emocional é justamente você sentir. Eu chego numa casa, se eu vejo que aquela pessoa está tensa, vou reformar, né? Chamo a Alessandra lá para fazer aquela reforma. Tô tensa, né? O que que vai acontecer? Já tive problema com obra. E aí eu não presto atenção no estado emocional daquela pessoa, nas dúvidas que ela tem, nas dores que ela já passou. Eu não gero conexão. Não, meu time é ótimo, vai resolver tudo e vou embora. Não. Abraça aquele momento dela, abraça as dores que ela tem. A doutora Mônica, que é cirurgiã plástica, ela deve o principal, eu acredito que os médicos precisam ter esse tato, né, essa sensibilidade com relação ao momento de cada um. Vou fazer uma cirurgia plástica. Estou confortável com isso? Não estou confortável, mas tenho ali tantos medos, mas ao mesmo tempo tenho tanta vontade de mudar algo em mim. Pensa como a linha é tênue. Se eu não acolho, se eu não presto atenção às emoções daquela pessoa, eu não vou gerar conexão. E aí eu vou sair dali e vou procurar outro médico que tenha mais sensibilidade ao meu momento, às minhas emoções. A capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você entende, que vocês têm um forte laço em comum, é isso que é o rapport, é isso que gera conexão. Como se conectar com uma pessoa ultra difícil e mal-humorada. Vamos lá, Vitor. Pessoas e pessoas, né? A gente vai encontrar pessoas difíceis, pessoas mal-humoradas, mas você não precisa entrar na frequência do mau humor, da falta de educação da outra, das pessoas que realmente têm como estilo de vida dificultar a vida do outro. Você faz o seu melhor. Você sorri, você faz o olho no olho, você leva o resultado para aquela pessoa. Eu tenho certeza que a partir do momento que você oferece resultado, você é intencional na sua fala, e você pega esse conjunto que gera conexão, que é chamar essa pessoa pelo nome, que é fazer um olho no olho, que é sorrir, que é ouvir essa pessoa, você muda o jogo. Se interessar verdadeiramente pelo outro, pela necessidade do outro. Então, é sobre isso, quando a gente se interessa necessariamente pelo outro. E se interessar necessariamente pelo outro
é prestar atenção ao estado emocional dela. Ah, quais são as dores? O que que eu posso resolver da vida do outro? E a conexão está ali. Quando eu gero conexão com o outro, e nada mais é do que a essência do mundo hoje, as pessoas estão preocupadas com elas. Então, se eu levo uma solução, se eu levo uma informação que acrescenta para o outro, pronto. Ele está realmente mais conectado comigo do que aquela pessoa que você não, que aquele vendedor, né? Porque todo mundo é um vendedor. Vendedor foi uma palavra que muita gente fala, nossa, não suporto vendedor. Todo mundo vende alguma coisa, gente. Todo mundo tem que treinar técnicas de rapport, porque a gente vende todos os dias. Um médico vende o serviço dele, um arquiteto vende a transformação que ele pode fazer na sua casa, eu vendo um treinamento de comunicação. Todo mundo vende alguma coisa. No corporativo, eu não vendo nada, eu trabalho numa empresa. Não, você vende as suas ideias, você vende aquilo que você acredita, as decisões que você quer que sejam tomadas. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Então, se a gente parte do princípio que venda é para todo mundo, que a todo momento a gente precisa vender as nossas ideias, vender para que a nossa voz seja ouvida, que a gente gere impacto na vida do outro, a gente parte do princípio que todas as técnicas de comunicação, que todas as estratégias, é independente da profissão que a gente tem. Então, muita gente fala, nossa, eu não preciso falar em público, eu nunca vou precisar ir num palco. Sim, você pode nunca precisar ir a um palco, nunca precisar subir, dar uma entrevista. Pode ser que aconteça na profissão que você tem, e ok, se você se sente mais confortável assim, tudo tem que ser respeitado. Mas o que que é fundamental além disso? É você entender que você pode precisar que a sua ideia seja respeitada, que na hora de você fazer uma apresentação de um projeto que você fez, de uma ideia que você teve, você tenha competência para quê? Para falar daquilo da melhor forma possível. Porque se você que desenvolveu aquele projeto, se você que teve aquela ideia, você vai deixar o outro brilhar com algo que você trabalhou em cima, porque você não fala em público, porque você não se apresenta, porque você trava na hora de fazer uma apresentação? Pensa nisso. Quantas oportunidades você tem, ou que você já teve e que você perdeu porque você não se posicionou, porque você deixou o outro se posicionar? E aí, vamos pegar o medo, né? Porque a gente muitas vezes não se posiciona pelo tal do medo de falar em público. E eu já disse que a gente não perde o medo, a gente aprende a lidar com ele, a trabalhar com ele da melhor forma possível. E se deixa mais confortável a todos, o medo de falar em público, ele supera o medo da morte. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra que demonstrou que as pessoas tinham mais medo de falar em público do que de morrer. Como assim, né? Ter mais medo de falar em público do que de morrer? Mas, na verdade, porque as pessoas tinham medo do quê? Do julgamento, do que o outro vai falar e a própria autocrítica. A gente não se permite, a gente faz com que o julgamento do outro, a opinião do outro, seja mais importante do que as nossas necessidades. E aí, esse medo tem trilha sonora. Ele vem com aquela vozinha da autocrítica que, nossa, eu não sou bom o suficiente. Lembra as primeiras frases que eu deixei lá para vocês? Nessas primeiras frases, justamente é essa vozinha da autocrítica. A gente não é bom, eu não vou conseguir. Falar em público não é para mim. Eu não preciso gravar vídeo. Eu não preciso me posicionar. A gente não precisa nada e a gente não é obrigado a nada. Isso eu gosto de deixar bem claro. Tem algumas mentoradas minhas aqui acompanhando essa masterclass. Eu sempre falo, todo treinamento meu, você não é obrigado a nada. Você faz aquilo que você se sente confortável em fazer. E existem estratégias que fazem você crescer e gerar um reconhecimento e uma autoridade, uma velocidade um pouco maior. Se ainda não está confortável em fazer, é um passo a passo, até você se sentir confortável. Fabi, eu não vou sair por aí gravando vídeo, fazendo live. Não, mas quanto mais você fizer, mais confortável você vai estar nessa situação. Por isso que é a prática. A prática leva à excelência. Esse medo a gente vai perder? Não. A gente vai olhar todas as vezes, vai postar e vai falar: nossa, não ficou bom. Mas toda vez você vai apagar, vai deixar lá no rolo de câmera, porque não ficou tão bom, porque a gente tem essa autocrítica, porque de coração, quantos vídeos você corre ali no Instagram
no dedo nervoso, que você para e fala, nossa, ela estava com o nariz torto, nossa, essa aqui, viu, falou errado. Quantas vezes você faz essa análise? Você não faz do outro, por que que você faz de você? É mais fácil ser generoso com o outro do que com você? Por que que todo vídeo que você grava você acha um erro? E no dedo nervoso você curte todas as celebridades que possam estar falando a maior baboseira do mundo e não, com ela você é generosa e com você não? Pensa nisso, é um exercício também. Meu problema não é falar em público ou vídeos, até porque sou jornalista, mas como corretora sou ainda muito insegura, muito autocrítica e termino sendo generoso com o outro e dos outros curto é assim. É sobre isso. A gente é generoso com o outro, a gente curte, a gente. Porque na verdade a gente está lá no dedo nervoso, a gente não prestou tanta atenção como a gente presta atenção no nosso. Mas se é um alento, o outro também não vai prestar tanta atenção em você como você prestou. Então, ele também vai passar com o dedinho rápido, vai achar legal de você estar ali se posicionando e vida que segue. Vamos lá falar de forças, que é um dos exercícios que a gente faz na mentoria e eu quero fazer aqui com vocês. Vou demonstrar que esse aqui é o meu exercício das forças. Algumas das minhas mentoradas já fizeram esse exercício, que na verdade é um teste do Instituto Gallup. Então, esse instituto é totalmente certificado. E você responde um mega questionário que dá ali uma avaliação de onde moram as suas forças. E através desse questionário, olham as minhas forças. Eu falo que eu sou uma apaixonada pela comunicação, certo? Mas a comunicação no meu exercício das forças, ela é a terceira. Porque vem primeiro a ativação, eu sou uma pessoa positiva, aí vem a comunicação, o carisma e a adaptabilidade. E realmente isso tem muito a ver comigo e é o que eu trabalho e é onde eu olho para trilhar o meu topo da montanha. Eu sou uma pessoa da ativação. A reportagem nada mais é do que você estar sempre em movimento e em busca. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acredito sempre que vai dar certo. Pode ser o pior cenário do mundo, eu acredito que vai dar certo, porque eu acredito que é aí que mora a nossa essência de fazer a transformação. Comunicação, vem aí entre as minhas habilidades, o carisma, que é isso. Ah, todo mundo tem carisma? Não, mas a gente desenvolve, a gente treina para ter carisma também. Todas aquelas técnicas de rapport faz com que você seja uma pessoa muito mais carismática do que quem não aplica aquelas técnicas de rapport. Muito assertivo esse teste, perfeitamente você. Verdade. Muito eu, né, Karen? A Karen que me conhece, ele é muito eu. E a adaptabilidade, que é a questão de ter que se adaptar às diferentes situações. Isso, eu falo que eu sempre fui uma pessoa assim? Não, fui desenvolvendo. Por quê? Quando eu cheguei na reportagem, que um dia eu amassava barro, outro dia eu estava no luxo, eu tinha que me adaptar aos diferentes mundos, às diferentes situações. E isso foi muito rico para mim. Foi muito rico porque hoje eu me relaciono em qualquer universo. Eu sempre falo, eu acredito que a maior riqueza que eu tenho hoje não estão nos meus certificados, estão, e eu tenho certeza disso, estão nas pessoas e nas histórias que eu contei. Então, essas pessoas e essas histórias que me trouxeram até onde eu estou hoje. Então, isso faz com que você tenha um arsenal tão rico para poder transformar a vida de outras pessoas, porque em algum momento você já viveu aquela situação. Você já contribuiu para contar a história de uma pessoa que viveu algo muito parecido. E você enxergar onde moram as forças e as potências do outro. Então, é sobre isso. É sobre a gente enxergar as nossas forças e querer transmitir elas para o mundo. E quando a gente enxerga as nossas forças, a gente enxerga também o nosso estilo comunicador. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Qual é o estilo comunicador de vocês? A gente tem pessoas que são mais amigáveis, a expressivo, o controlador, o analítico e o flex. O amigável é aquele gente boa, que todo mundo gosta de conversar, não entra em conflito. Aí também o amigável para se posicionar fica um pouco mais difícil. O expressivo é aquele que gosta de ser o centro das atenções. O controlador, não preciso nem dizer, né? Quer controlar tudo. O analítico gosta de uma planilhinha. E o flex, ele transita entre os estilos. Eu sempre brinco nas minhas palestras que, com o passar do tempo e a maturidade, a gente vai ficando um pouco flex, porque a gente vai
evoluindo. Então, a gente aprende que não adianta só ser amigável, porque às vezes a gente precisa ter controle da situação. Nem em todos os momentos basta ser expressivo, às vezes a gente precisa analisar com mais frieza. Então, a gente vai tornando flex, mas na essência, a gente é um. Eu diria que a minha essência é expressiva, com um bom toque controlador. O Léo está aqui, não pode negar. É expressivo com bom toque controlador. Mas eu aprendi que às vezes eu preciso ser analítica, até porque sou casada com um mocinho da TI. E na reportagem, eu aprendi a ser muito amigável. Então, eu sou uma pessoa flex hoje. Mas é só importante a gente reconhecer qual é o nosso estilo comunicador. Por que que isso é importante? Mais importante do que a gente saber como a gente se comunica é a gente saber como o outro se comunica. Se eu capto a essência do outro e vejo que ele é uma pessoa analítica, Meire aqui falou que é analítica, certo? E é, porque também é a mocinha da TI. E aí, eu falo o seguinte, eu, expressiva, não vou com nenhuma planilhinha conversar com o analista. O que vai acontecer? Ele não vai me dar bola. Eu posso falar para ele que comunicação é o melhor investimento que ele pode fazer na vida. Mas se eu não mostrar os dados para ele, que mostram o quanto a comunicação pode realmente impulsionar a vida dele, impulsionar o negócio dele, ele não vai se convencer tão fácil assim. Então, eu preciso realmente entregar para o outro um mesmo estilo comunicador. Então, se eu vou conversar com um analítico, eu vou com uma planilha. Se eu vejo que a pessoa é mais amigável, que ela gosta de uma história, que eu vou gerar conexão, vamos voltar lá à questão da conexão, que é o que faz a diferença para o nosso sucesso. Então, se a pessoa é mais amigável, conte uma boa história. Eu vejo que a pessoa é expressiva, eu vou chegar eu lá sendo a expressiva? Não, deixo ele brilhar, dou o palco para ele. O controlador, deixo ele ter o controle. Eu não convenço, eu conduzo ele àquilo que eu quero. Então, é entender ali quais são os estilos comunicadores e de que forma eu acesso cada um com estratégias de comunicação para ter melhor resultado no meu business, né? Nos meus negócios, na minha vida. Sistema camaleão de comunicação, é isso mesmo. O sistema camaleão é justamente sobre isso, que faz parte de todas as formas e as estratégias de comunicação para que a gente acesse o outro. Porque comunicação é isso, eu preciso acessar o outro para gerar conexão e aí ser bem-sucedido. Por que que tem pessoas que vendem produtos de milhões? Porque ela acessa o outro, independente do valor. A pessoa está preocupada ali, ó, na conexão que ela fez com você. E para a gente gerar essa conexão e eu entender o estilo comunicador do outro, a gente precisa colocar em prática uma das principais ferramentas de comunicação. Muita gente acredita que o bom comunicador é aquele que fala bem. Sim, falar bem é ótimo, mas falar bem não é dom, falar bem é treino. Mas sabe quem é o melhor comunicador? O melhor comunicador é aquele que sabe ouvir. Porque se eu ouço bem e ouço atentamente, não é só ouvir, eu tenho que ouvir atentamente, porque o outro me dá todos os elementos daquilo que eu preciso para conduzi-lo aonde eu quero chegar. Então, eu entendo ali, ele me dá as informações, eu percebo que ele é analítico, então eu vou com dados para ele. Mas se eu não ouço atentamente a necessidade e faço aquele raio-x do outro, eu não consigo gerar conexão, eu não consigo conduzi-lo ao resultado que eu quero. Lembra? Eu não tenho que gerar expectativa, eu tenho que chegar ao resultado que eu quero. Tem uma regra da comunicação que diz que a gente tem que ouvir 80 e falar 20. Difícil. Eu acredito que aqui no Brasil, que a gente é mais expressivo, a gente consiga uns 50-50 e já está ótimo. A gente consegue muito resultado desde que a gente coloque em prática a escutativa, a escutatória. Então, é ouvir com vontade, ouvir empaticamente o que seria. Eu tenho que ouvir com os recursos que o outro tem, porque aquela situação pode ser comum para mim, mas não é para o outro. Então, eu tenho que ouvir na necessidade dele.
Estou tratando de verdade ansiedade patológica, preciso escutar mais. É isso mesmo. Na ansiedade, né, um dos grandes problemas, né, da humanidade hoje é a ansiedade. A gente muitas vezes não deixa o outro falar, a gente não ouve o outro, e que se a gente não ouve o outro, a gente tem muito mais dificuldade de gerar conexão e de chegar ao resultado. Vamos para a próxima tela, porque aí vem outra ferramenta de comunicação, além da questão da escutativa, que é o poder da pergunta. Porque quando eu escuto bem, eu faço a pergunta certa. Então, por exemplo, as pessoas que são corretores de imóveis, eu preciso chegar lá e falar tudo que aquele apartamento tem. Muitas das vezes a pessoa está vendo, né, que ele tem 3 quartos, tem 2 garagens, ele está ali percebendo tudo. Eu preciso deixar com que ele se ambiente, que ele se perceba. Será que eu quero morar aqui? Será que esse é um bom investimento para mim? Então, deixa ele transitar naquele universo. Deixa ele expor as necessidades dele com relação àquilo. E aí você pontua com perguntas. E a gente muitas vezes tem a necessidade de falar, porque a gente tem o total conhecimento, né, daquela situação. Então, na necessidade de falar, na corretagem tênis, temos que ouvir muito mais. Já vi gente perdendo venda por falar muito, e é isso. E é isso, na necessidade de falar, a gente perde ótimos negócios. Essa frase que o trabalho mais importante, o mais difícil não é encontrar a resposta correta, mas fazer a pergunta certa, é do Peter Drucker. Ele é um especialista em administração, é uma das referências, a gente chama de papa, né, da administração atual, e ele fala justamente isso, que o trabalho mais difícil não é encontrar a resposta certa, é fazer a pergunta correta. Porque se eu sou cirúrgico na minha pergunta, o outro me entrega tudo o que eu preciso para realmente realizar aquela venda, para realizar aquele negócio. E agora vamos falar de pitch. Alguém aqui tem facilidade em fazer um pitch de vendas? É fácil falar de você, falar do seu negócio, falar do seu produto? Eu fiz outro dia um treinamento de comunicação para advogados. E advogado fala bem, eles acreditam que eles falam muito bem, mas tem dificuldade em fazer um pitch de vendas num circuito de networking. Por quê? É aquela questão de não saber como eu me conecto. Médico, por exemplo, tem que falar mais e eu preciso mais ouvir. Eu não saberia fazer um bom pitch. Como é que a gente faz um bom pitch? Aqui tem uma estrutura de um bom pitch, eu vou fazer o meu pitch para vocês. Meu nome é Fabi Teixeira, mais conhecida como Fabi Repórter. Era repórter e apresentadora de TV, pedi demissão porque não estava mais feliz, resolver empreender com a minha paixão, que é a comunicação. Já treinei executivos de grandes empresas, profissionais liberais, todos que querem perder o medo de falar em público, se posicionar, contar a própria história, com uma metodologia validada por centenas de mentorados e com certificação do MEC. O que tem no meu pitch? Tem a minha apresentação, Fabi Teixeira, mais conhecida como Fabi Repórter, o que gera uma autoridade. E o meu branding, né? Muita gente já me conhece como Fabi Repórter, até por isso é o meu Instagram. Gera uma certa curiosidade para quem não me conhece como repórter, né? Não conheceu a minha minha vida de repórter. Gera uma certa curiosidade. E tem o storytelling, que é a minha transição de carreira, que gera conexão com muita gente, porque muita gente está nesse momento de não saber se o que está fazendo é o que ela quer para o resto da vida, ou se eu quero fazer uma transição de carreira. E eu conto aí um pouquinho de como foi esse meu processo de transição de carreira e o porquê que ele ocorreu. Tem a minha história aí nessa transição de carreira e tem a prova social, quando eu digo quantas pessoas eu já treinei no mercado corporativo, quantos mentorados eu já tive e também a certificação do MEC traz aí mais autoridade. Então, quando vocês forem desenvolver o pitch de vocês, é preciso ter todos esses elementos: autoridade, branding, curiosidade, porque daí desperta o interesse no outro. Lembra? Eu preciso despertar o interesse na outra pessoa. Eu conto aí uma jornada que pode gerar conexão com as pessoas, tem a questão da história e da prova social. Então, é técnica. É fácil sentar e falar, eu vou fazer o meu pitch, eu vou falar qualquer coisa? Não. Por isso, são todos os elementos que são estratégicos para quê? Para gerar conexão com o outro, para despertar o interesse no outro naquilo que eu faço.
Eu não saberia fazer um bom pitch? Todo mundo sabe. Um pitch de vendas, ele é estratégia de comunicação. Então, quando a gente coloca em prática todas as estratégias de comunicação, o pitch sai e depois a gente treina para que ele o quê? Ele fique fluido, né? Para que ele saia como música. Então, ele tem que soar como música, como algo muito natural e autêntico. Como tá a sua essência no seu pitch de vendas, ele vai soar com autenticidade e vai ali transmitir a sua essência, o melhor que você faz, morando ali nas suas forças, que foi o que a gente falou. E por que que é importante a gente ter esse pitch preparado? Porque a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda chance. E a gente nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, estejam preparados. Não dê chance para o azar. Então, aquela pessoa teve sorte? Não, ela estava preparada. Ela aproveitou a oportunidade e aí ela estava preparada e aí ela teve sorte. Então, ter o seu pitch alinhado, ser estratégico na mensagem que você quer passar, faz com que você não perca essa chance da primeira impressão, porque a primeira impressão ela fica. Lógico que depois a gente pode melhorar, pode resgatar ali um contato que na primeira vez não pode não ter sido tão bom, mas a primeira impressão a gente nunca vai ter a segunda chance de causar. Porque o nosso cérebro, ele funciona de que maneira? Por que que é importante a gente estruturar o nosso pitch? Por que que é importante a gente usar todas essas estratégias de comunicação? O nosso cérebro, quando a gente conhece uma pessoa e a gente vai gerar ali uma conexão, uma relação com aquela pessoa, a gente pergunta: será que eu posso confiar nessa pessoa? E aí a segunda é: será que eu posso respeitar essa pessoa? Então, se eu não sou assertivo na minha comunicação, se eu não demonstro para o outro a minha autoridade, eu deixo ali uma dúvida. E ele fala: não, deixa eu primeiro conhecer, né? Mas não tem aquelas pessoas que você conhece, dá match de primeira? Porque a mensagem que chegou no seu cérebro foi: nossa, posso confiar nessa pessoa. Pensa bem, quais são as características das pessoas que você dá match de primeira? E aí começa a estruturar também o seu pitch, a sua forma de comunicar. E aí é o que eu mais gosto de falar para vocês, porque essa frase é do Bernardinho. Eu era uma apaixonada por vôlei na minha adolescência e até hoje aqui acompanho o vôlei, porque eu acredito que o Bernardinho realmente é o maior treinador de líderes. E ele tem uma frase que me representa. Então, coloquei aqui para vocês, porque eu acredito que a vontade de se preparar, ela tem que ser maior que a nossa vontade de vencer. Vencer, qualquer pessoa que você encontrar na rua, conversar, ela vai falar: o que você quer na vida? Eu quero vencer na vida. Todo mundo quer vencer na vida. Mas quem para se preparar? Quem para realmente para investir numa preparação para quando a oportunidade chegar, aproveitar? As pessoas querem contar com a tal sorte, né? Porque fulano teve sorte. Não, fulano estava preparado. Então, entre querer vencer e vencer, tem ali um gapzinho, tem ali uma distância, que é o que eu coloquei aqui para vocês. E essa distância, a gente só consegue encurtar quando a gente se prepara, quando a gente tem as estratégias certas, quando a gente faz uso do nosso potencial e de uma forma estratégica para gerar conexão com o outro, gerar esse posicionamento, gerar essa autoridade e chegar ali no nosso topo da montanha. E é sobre isso que é a mentoria Vozes Autênticas. A gente falou aqui um pouquinho do que é comunicação. Comunicação, ela é um universo que a gente tem que explorar. Ela estava nos meus stories hoje, é verdade. Oi, Sarinha. Comunicação assertiva das estratégias da Fabi faz a diferença. Obrigada, Sarinha. Sarinha, ela tem uma história linda. Sarinha foi minha mentorada. Ela tem uma história linda de dar voz à causa do autismo. E ela foi olhar para as forças dela, para as potencialidades. E hoje ela está desenvolvendo aí um trabalho lindo de inclusão no corporativo com as mães atípicas. E eu acho que é sobre isso, a gente encontrar onde mora a nossa força, onde mora o nosso propósito, para a gente poder dar voz a ele. A mentoria chama Vozes Autênticas, porque é justamente sobre isso que eu acredito. Eu acredito que nas nossas forças, na nossa autenticidade, mora o nosso maior potencial. Então, a gente tem que olhar para esse potencial que a gente tem e dar voz.
dar voz para os nossos potenciais, para a gente chegar a essa nossa liderança de vida, a liderança da nossa história, porque senão a gente deixa a nossa vida na mão do outro. A gente só cria expectativas e, na verdade, a gente tem que ter resultados. Então, fica aqui o convite para vocês. Essa Masterclass, eu espero que ela tenha despertado aí em vocês essa vontade de fazer da comunicação uma grande aliada, ter estratégias de comunicação para gerar muito mais conexão com as pessoas, muito mais resultados. E mais que isso, a mentoria é um convite para encurtar esse caminho, porque eu acredito sim que com comunicação e posicionamento a gente vai muito longe. Comunicação está entre as habilidades mais solicitadas no mercado de trabalho e não é por acaso, não é só porque a gente tem que aparecer, porque muita gente pensa isso, né? Ah, eu não quero aparecer, por que que eu vou fazer um treinamento de comunicação? Não, porque a comunicação, ela nos posiciona, ela faz com que a nossa voz não seja mais abafada, ela faz com que a gente tenha as nossas ideias respeitadas. E eu acho que é o que todo profissional quer. Eu contei um pouquinho da minha transição de carreira e eu acho que é isso. Por muitas vezes, eu tive as minhas ideias não respeitadas da forma como eu queria. Eu precisei fazer da forma como que outros queriam. E aí a gente tem que saber a hora que a gente quer dar um basta, a hora que a gente quer realmente ser o piloto da nossa vida. Então, a nossa vida ela fica nas nossas mãos, mas a gente pode escolher ser o piloto ou deixar que outros decidam pela gente. Então, esse é o convite da mentoria Vozes Autênticas, para que a gente pegue realmente, eu pego vocês na mão e dou todas as diretrizes para que vocês façam essa jornada de reconhecimento das suas forças, com as estratégias de comunicação, para a gente chegar a esse posicionamento, a essa autoridade que gera uma maior visibilidade. E claro, que é o que todo mundo quer, uma maior rentabilidade também. Então, tem aí a aplicação da mentoria, que é a mentoria Vozes Autênticas. Eu vou amar ter vocês aqui comigo. Aqui nessa Masterclass tiveram algumas das minhas mentoradas presentes também, e elas podem contar melhor do que ninguém. Eu pego na mão, a gente desenvolve as melhores estratégias para você fazer da comunicação a sua maior aliada, e com isso você gerar melhores resultados. Então, tem uma aplicação. Ah, doutora Mônica, obrigada, doutora Mônica. Ó, tem até um depoimento da doutora Mônica aí na página, bem no meio, né, de algumas das minhas mentoradas. Então, eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas. A gente faz uma call, eu explico o passo a passo da mentoria. Então, quem tiver interesse em potencializar ainda mais a comunicação, preenche a aplicação da mentoria. A gente vai marcar uma call, eu explico o passo a passo, como ela funciona. A gente tem a mentoria individual, a gente tem a mentoria em grupo, e é sempre um prazer poder estar com todos vocês, poder fazer essa troca aqui sobre comunicação. Vou deixar agora aberto também para as dúvidas de vocês com relação à questão tanto da mentoria quanto às dúvidas de comunicação e posicionamento, que foi o convite para essa noite. E espero que vocês realmente tenham despertado para a importância de usar a comunicação como a nossa aliada. Porque às vezes a gente pensa que comunicar é simplesmente falar, e comunicação vai muito além disso, né? Comunicação é a gente trocar com o outro, é se conectar com o outro, é tocar no coração das pessoas também. Então, façam dessa habilidade algo que os impulsione. Ser como a Fabi faz a diferença, ela te deixa super à vontade. Ai, sua linda doutora. Eu tento deixar todos o mais à vontade possível, porque eu acredito nisso. Eu acredito que a gente não tem que colocar padrão. A gente tem que acreditar nas nossas forças, nas nossas potencialidades. E aí não existe. Eu gosto muito do trabalho de pegar na mão, de trabalhar passo a passo, porque a sua dificuldade pode ser diferente do outro. E se a gente faz esses cursos online que prometem, né, destravar as pessoas, acabar com medo, isso não acontece, porque você não sabe qual é a dor que cada um tem, qual é a trava que cada um tem, onde eu preciso trabalhar, o que faz a diferença na vida de cada um, e o passo a passo para cada um é diferente. Sueli, obrigada. Ah, Sueli, eu conheci Nansha, não foi, Sueli? Parabéns pelo seu projeto. Muito bom ter você aqui. E eu espero que vocês preencham aí a aplicação para a mentoria Vozes Autênticas. Vou adorar ter todos vocês comigo. Me mandem quais são as dúvidas. Se vocês estão com dúvida, a gente vai ter mais alguns minutos aqui, Léo, é isso?
O Léo que manda, eu disse já isso para vocês. O link de acesso está aí, a gente vai deixar também no grupo VIP da Fabi. São poucas vagas porque eu gosto de pegar realmente na mão. Eu gosto realmente de direcionar essa construção da comunicação de vocês. E tem 25 vagas, o Léo está me lembrando, porque eu não consigo pegar na mão de todos ao mesmo tempo. Então, são 25 vagas para a mentoria Vozes Autênticas. Então, porra, não perca essa oportunidade de ter você, né, o tete a tete com a Fabi. Quem já foi minha mentorada pode falar isso, que eu puxo a orelha, puxo, porque não aparece lá nos stories, não faz um posicionamento estratégico, leva puxão de orelha, mas é um puxão de orelha com amor. A Lê está falando isso? E tem os bônus. Tem alguns bônus que são o curso de Strava e Grava, que é para perder a vergonha das câmeras. Essa é uma das minhas habilidades, muitos anos aí trabalhando frente a frente com a minha amiga câmera, então quero que todo mundo destrave. O vídeo é sim um aliado. Hoje pode ser que você não precise gravar vídeo, mas o posicionamento estratégico, ele demanda que as pessoas te conheçam. E hoje, com essa facilidade das redes sociais, você não fazer uso dessa ferramenta é deixar dinheiro na mesa. E eu tenho certeza que ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Então, permita que as pessoas conheçam as suas potencialidades. E o vídeo encurta distâncias e te leva para todo mundo. Tem o posicionamento acelerado com a inteligência artificial. O que é isso, Fabi? Inteligência artificial e comunicação andam muito juntas, porque hoje tem milhares de ferramentas que a gente pode potencializar o seu posicionamento estratégico usando as ferramentas de inteligência artificial para você ter essa constância. Porque se eu quero gerar um posicionamento, se eu quero virar referência numa área, eu preciso principalmente fazer o quê? Eu preciso estar presente nessas redes sociais. E você escolhe qual é a sua. Para mim, faz sentido eu estar ali no Instagram. Dá match comigo. Não, faz sentido para mim estar no LinkedIn. Vamos estar no LinkedIn. Vitor, a mentoria, são 8 encontros comigo, onde eu te pego na mão. A gente primeiro faz um diagnóstico estratégico, reconhece as suas forças, faz todo esse trabalho do Instituto Gallup para saber ali quais são os seus pontos fortes e entender também onde você quer chegar. Qual é ali o seu topo da montanha e a gente construir a sua jornada juntos. E aí, nesses 8 encontros, a gente vai desenvolver as melhores estratégias para você potencializar a sua comunicação, com as estratégias de comunicação e principalmente com o posicionamento. E um outro bônus é uma aula com uma referência no mercado de imagem pessoal, que ela vai fazer uma aula para vocês. Tem o mapa do posicionamento autêntico, que é justamente essa aula que a gente vai fazer. Então, alinha sua aparência com seu posicionamento autêntico. Por que isso? Porque tudo comunica. Então, não é para todo mundo o batom vermelho, o cabelo dividido no meio e o blazer que vai gerar posicionamento. Para cada um é um. E eu quero que vocês tenham esse pacote, que vocês saiam realmente posicionados para gerar muito mais resultados para vocês. Obrigada, Sueli, obrigada pelo carinho. Então, fica aqui o convite. O Léo vai deixar também o link da mentoria, não vai, Léo? No grupo VIP da Fabi. Se vocês tiverem dúvida, chamem a gente, pode me chamar, pode chamar o Léo. A gente tira todas as dúvidas de vocês e vai ser um prazer enorme ter vocês na mentoria Vozes Autênticas, ter vocês comigo para construir essa jornada de comunicação e de posicionamento. As aplicações estão abertas, eu espero todos vocês, porque eu acredito que todo mundo que esteve aqui essa noite reservou. A gente ficou o quê? Que horas são agora? 1h45 do tempo de vocês. Uma amiga tem interesse. O valor é depois da aplicação. Isso mesmo, porque daí a gente tem que direcionar se a pessoa quer fazer a mentoria individual ou se a pessoa quer fazer a mentoria em grupo, e daí tem o valor diferenciado, tá bom, Ale? Mas pode me chamar, a gente faz todo o alinhamento para que ela participe e que realmente ela tenha os resultados através da comunicação. O que é importante a gente entender principalmente? Que comunicação é hoje aquela habilidade que vai fazer a diferença para os seus resultados. Não sou eu que estou dizendo, tem pesquisas e vocês podem colocar lá no nosso amigo Google, que ele vai destacar as principais, e na própria aplicação aí tem algumas pesquisas que a gente destaca o quanto a comunicação faz a diferença no mercado de trabalho. E
é um investimento para que vocês realmente tenham um posicionamento estratégico, para que vocês realmente façam a sua jornada ao topo da montanha de uma forma mais leve. Eu sempre falo que eu tenho mentores e os mentores fizeram o que na minha vida? Os mentores encurtaram as distâncias. O caminho para chegar no topo da montanha pode ser maior quando a gente vai sozinho. Quando a gente tem um mentor que dá as estratégias para a gente, ele encurta esse caminho. E é esse meu convite para você permitir que eu te pegue na mão e te ajude nesse posicionamento e com a sua comunicação. Um beijo enorme, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por estarem aqui essa noite. Eu espero que vocês realmente saiam com essa reflexão de como vocês estão se posicionando para o mundo e de que forma vocês querem ser lembrados. E se já são lembrados como uma referência e com todo o potencial que vocês têm e que mora aí dentro de vocês. Boa noite, um beijo enorme. Qualquer dúvida, chama a gente pelo grupo ou até no particular pelo WhatsApp. Tchau, Ronaldo. Tchau a todos. Foi um prazer enorme ter todos vocês aqui.